eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui hoje iniciando mais uma vez a primeira parte da nossa Escola Bíblica Dominical, aquela que nós apresentamos sempre neste horário, antecipando o assunto da Escola Bíblica através de informações que são dadas aos irmãos e àqueles que participam da Escola Bíblica através dos vídeos que foram enviados respondendo às perguntas da Escola Bíblica Dominical. Então vamos ao nosso assunto que está ainda versando sobre o tema o preparo da igreja para o arrebatamento. Nós estamos ainda falando sobre esse assunto e baseando o nosso assunto no livro de Apocalipse e desta vez no capítulo 3, versos 7 a 13. E nesta colocação vamos então agora à sequência das perguntas, começando pela primeira pergunta, que é a seguinte. Vamos ler a primeira pergunta. Ela diz assim: lendo Apocalipse capítulo 3, versos 8 e 9, qual a diferença entre razão e revelação, considerando a operação do Espírito de conhecimento ou revelação? Quem vai nos dar esta diferença entre razão e revelação, considerando a operação do Espírito Santo, do Espírito de conhecimento e revelação, vai ser o nosso irmão aqui, o obreiro de Pará de Minas, nosso irmão Antônio Carlos. Antônio Carlos é lá do estado de Minas Gerais, em Pará de Minas, e nós vamos então ouvir. Antônio Carlos, seja bem-vindo à paz do Senhor. Irmãos, a paz do Senhor, respondendo a pergunta número 1, revelação é da obra redentora. Em Apocalipse capítulo 3, parte do verso 8, nos diz assim: eis que diante de ti pus uma porta aberta. Revelação é a ação sobrenatural de Deus, pelo seu Espírito, tomando o conhecimento ao coração do homem, algo que está oculto. Revelação é aquilo que vem da eternidade. A razão é da obra criadora. Parte do versículo 9, em Apocalipse capítulo 3, nos diz assim: aos que dizem judeus e não são, mas mentem. Razão da obra criadora depende do seu conhecimento adquirido. Amém? A todos, a paz do Senhor Jesus. Muito bem, Antônio Carlos, os próprios textos mostram, a questão dessa diferença daquilo que o Senhor traz do alto, que é a revelação, a da obra redentora, e aquilo que é da razão do homem, ou seja, aquilo que as pessoas dizem ser e não é e não são, na verdade, e, portanto, isto é racional, isto é da razão do homem. E a revelação, realmente, ela vem da eternidade. Por isso, o próprio texto diz, pus diante de ti uma porta aberta. E essa porta aberta é aquela que vem, de onde vem a revelação da parte do Senhor, que vem do alto. Mas a razão não, a razão é aquele que diz ser, mas na verdade não é, e ele mente. A razão está ligada àquilo que é possível, é passível de mentira. Muito bem colocado nesses aspectos, porque a razão é da obra criadora, ela é do homem. Muito bem, obrigado pela sua participação, então, Antônio Carlos. Muito bem, irmãos, vamos então à segunda pergunta, que ela diz assim, lendo Apocalipse capítulo 3, verso 9, agora é verso 9. Comparado com Apocalipse capítulo 2, também verso 9, a pergunta é: qual a semelhança da ação da sinagoga de Satanás em Esmirna e em Filadélfia? E quem vai nos dar falar sobre essa diferença vai ser o nosso irmão Lucas. O Lucas Costa, ele é ungido lá de Macapá, a capital do estado do Amapá. E nós vamos ouvir atentamente, porque a resposta dele é uma resposta muito boa. Ô Lucas, muito obrigado pela sua participação, seja muito bem-vindo. A paz do Senhor, pode responder. A paz do Senhor, irmãos. Em resposta à segunda pergunta, há sim uma grande semelhança na ação desse grupo que a palavra classificou como sinagoga de Satanás, daqueles que se dizem judeus e não são. Está escrito em Apocalipse 2:9 e Apocalipse 3:9. Esse grupo de pessoas são aqueles que tentaram introduzir práticas judaicas no meio da igreja, no meio dos cristãos.
Na Igreja Apostólica, isso já havia ficado definido de maneira muito clara ali no Concílio de Jerusalém, em Atos capítulo 15. E muito mais grave porque alguns desses grupos condicionavam a salvação a essas práticas. No século XVIII, já algum tempo depois, no século XVIII e no século XIX, ali no período profético de Filadélfia, isso retornou novamente. Nós sabemos que a salvação, ela é pela fé em Cristo Jesus, como nós vemos em Efésios 2:8, que diz: pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Outra referência bíblica para nós compreendermos o que a palavra lhe chama de sinagoga de Satanás, daqueles que se dizem judeus e não são, está em Gálatas capítulo 5, verso 4, que diz: separados estais de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. A salvação, ela é uma operação do Espírito Santo em revelar Jesus, assim como nós vimos ali no período de Filadélfia, o tesouro, a pérola de grande valor que foi descoberta. E Jesus é a pérola de grande valor que nós precisamos descobrir para alcançar essa tão grande salvação. A paz do Senhor Jesus. Muito bem, Lucas, bem situado a questão dessa diferença, né? Aliás, dessa semelhança existente ali na ação da sinagoga de Satanás, nos dias de Esmirna, quando bem antes do tempo histórico de Esmirna, os apóstolos já tinham se reunido em Jerusalém, no Concílio de Jerusalém, Atos capítulo 15, para definir a questão de salvação pelas obras e salvação pela graça. Fomos salvos pela graça. E realmente a chamada sinagoga, a ação da chamada sinagoga de Satanás em Esmirna foi exatamente no sentido de semear algo que era do joio, era algo que era contrário à palavra, contrário à revelação do Senhor. E muito bem citado nos textos que você coloca de Efésios capítulo 2, verso 8, pela graça sois salvos por meio da fé, e também Gálatas capítulo 5, verso 4, aqueles que se justificam pela lei ou pelas obras da lei, da graça têm caído. E essa situação se repete, ela volta de novo em Filadélfia, muito bem colocado no período do século 17, na verdade 17, 18, 19, ali o período profético de Filadélfia, essa prática voltou a se repetir, quando muitos grupos ali começaram a surgir nesse período, trazendo de novo essa sinagoga de Satanás. A palavra é uma palavra meio dura, mas para mostrar que a questão de sinagoga, dizem ser judeus e não são, e portanto são sinagoga de Satanás, não é uma referência desarosa a Israel ou aos judeus, não. Pelo contrário, é mostrando aquilo que era a prática do Velho Testamento no Novo Testamento. Então isso realmente, o Senhor abomina isso, essa prática não pode existir, e muito bem colocado na sua resposta. O seu vídeo foi até, de certa maneira, longo pelo nosso padrão, mas foi muito bem respondido, por isso foi considerado. Obrigado então pela sua participação, ungido Lucas Costa, de Macapá, no estado do Amapá. Obrigado. Muito bem, irmãos, voltando agora, vamos continuar com a terceira pergunta. Nós só temos 3, né? A terceira pergunta, ela diz, lendo Apocalipse capítulo 3, verso 8, a segunda parte, ou seja, a letra B, a pergunta é: o que caracterizou a fé na igreja de Filadélfia? E agora a segunda pergunta é: qual a aplicação para os dias de hoje? Então vamos ver o que caracterizou a fé nos dias de Filadélfia. Quem vai nos dar essa resposta vai ser a nossa irmã, a irmã Carolina Dumas, do grupo de senhoras de uma das nossas igrejas no município de Cariacica, no estado do Espírito Santo. Irmã Carolina, muito bem-vinda. A paz do Senhor, pode responder.
Em resposta à pergunta número 3 do estudo dessa semana, lendo Apocalipse, capítulo 3, verso 8b, o que caracteriza a fé na Igreja de Filadélfia? Qual a aplicação para os dias de hoje? A Igreja de Filadélfia, uma igreja humilde e dependente. A igreja que não era forte em influência política, não tinha riqueza, porém, mostra que a fé dela não dependia dos recursos humanos, e sim, ela era totalmente dependente do Espírito Santo. Era obediente, uma igreja fiel, que guardou a palavra, ela viveu a palavra, foi leal e mesmo pressionada diante de tudo o que acontecia, ela achou a verdadeira pérola de valor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Aquela fé que você prefere perder tudo neste mundo, mas herdar a comunhão eterna com o nosso Deus. E trazendo para os nossos dias, mesmo vivendo no meio de tanta religião, nós devemos guardar a palavra, ser leal a quem nunca nos abandonou e crer que o Senhor Jesus, Ele conhece o seu servo fiel, que é constante e obediente. Muito bem, irmã Carolina, o que caracterizou ali a fé não foi a força humana, a força política, a força de uma igreja de grande influência, mas foi exatamente a força do Espírito Santo. E essa força, na verdade, ela é o poder do Espírito Santo, né? Naquele período ali. Por isso a igreja ali, ela não apenas guardou a palavra, mas ela viveu a palavra, muito bem colocada essa frase, né, pela irmã. E em razão disso, ela fez isso porque ela achou a pérola, e para achar a pérola foi preciso que o Espírito Santo revelasse. Por isso, exatamente, esse período é o período da revelação, do conhecimento ou revelação do Espírito Santo. Muito obrigado pela sua participação, irmã Carolina Dumas, que é da igreja ali, uma das nossas igrejas de Cariacica, no estado do Espírito Santo. Muito bem, irmãos, vamos agora para a pergunta para as crianças, intermediários e adolescentes. E a pergunta é, lendo Apocalipse, capítulo 3, verso 8b, o que aconteceu com a igreja de Filadélfia, que mesmo tendo pouca força, guardou a palavra do Senhor? Tendo pouca força, guardou a palavra do Senhor. Nós vamos ter uma primeira resposta que vem do estado do Rio de Janeiro, e quem vai responder lá no estado do Rio de Janeiro é a classe de intermediários da nossa igreja em Campos dos Goitacazes, ao norte do estado do Rio de Janeiro. E depois vamos para o estado do Pará, e lá o grupo de crianças intermediários e adolescentes da igreja de Marabá vai dar também outra resposta. Vamos então às duas respostas. Lendo Apocalipse, capítulo 3, verso 8. O que aconteceu com a igreja de Filadélfia, que mesmo tendo pouca fé, guardou a palavra do Senhor? Ela não negou o nome de Jesus, pois o Espírito Santo a fortaleceu. A paz, Senhor Jesus, irmão. Ela não negou o nome de Jesus, mas confessou que Jesus é o único Salvador, pois o Espírito Santo a fortaleceu. A paz, Senhor Jesus. Amém, crianças, que bênção! A igreja ali de Filadélfia, ela realmente não negou o nome de Jesus, mas confessou que Jesus é o único Salvador, porque ela foi fortalecida pelo Espírito Santo. A força ali foi do Espírito Santo. Ela não negou o nome de Jesus, mas ela confessou, ou seja, não negou, né? Confessou que Jesus é o único Salvador. Também muito bem respondido, né? Pelas nossas crianças da classe de intermediários da nossa igreja lá em Campos dos Goitacazes. Lembrando que a questão da pergunta é tendo pouca força, não pouca fé, mas pouca força, que é a força humana. Ela não tinha força humana de dinheiro, de valores, né, humanos. A força dela, de Filadélfia, a força do poder do Espírito Santo. Muito bem colocado na resposta dos grupos de crianças, intermediários e adolescentes. Obrigado pela participação. Muito bem, agora vamos para a quinta pergunta, que é para o grupo de acessibilidade. E diz,
ela é a mesma pergunta, mas tem um detalhe. Diz o seguinte, lendo Apocalipse, capítulo 3, verso 8b, o que aconteceu com a igreja de Filadélfia, que tinha pouca força, mas guardou a palavra do Senhor. Então é a mesma pergunta numa outra redação, e nós vamos ter aqui duas respostas. Primeiramente, lá do Paraná, o Renivan Júnior, é jovem da igreja lá de Maringá, vai dar uma resposta. Depois, no estado de São Paulo, o nosso irmão Aguinaldo Ribeiro, né, um varão ali da cidade de Registro, lá no estado de São Paulo, vai nos responder também. Vamos então às duas respostas. A paz do Senhor Jesus. Júnior, lendo Apocalipse capítulo 3, verso 8b, o que aconteceu com a igreja de Filadélfia, que tinha pouca força, mas guardou a palavra do Senhor? Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. A paz de Jesus. Irmão Aguinaldo, vou fazer uma pergunta, a pergunta 5 para acessibilidade. Lendo Apocalipse capítulo 3, verso 8, o que aconteceu com a igreja de Filadélfia, que tinha pouca força, mas guardou a palavra do Senhor? A igreja cresceu, ela não negou o nome de Jesus e a verdade. E ele foi crescendo e foi trazendo as pessoas pelo Espírito Santo do Senhor. Muito bem, irmão Reginaldo, é isso mesmo, a igreja cresceu, né, e não negou o nome de Jesus, e o Espírito Santo foi trazendo vidas, né, e foi trazendo as pessoas para dentro da igreja. Bem colocado na resposta dele, uma igreja que não negou o Senhor, e ela normalmente cresce mesmo, né? E o Renivan fez ali exatamente a leitura do texto, né? Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Obrigado, Renivan, pela sua participação. Também o nosso irmão ancião, né? O irmão Aguinaldo Ribeiro, lá de Registro, participando conosco do nosso grupo de acessibilidade. Muito bom, glória a Jesus. Amém, irmãos? Não terminamos ainda, mas temos agora uma apresentação maravilhosa, que é da nossa classe de 0 a 3 anos de idade, que é a classe dos nossos bebês. E é de 0 a 3 anos, incluindo as irmãs gestantes. E a pergunta e a participação delas é dentro das perguntas. Vamos ver então lá no estado de Minas Gerais, o primeiro bebê é o Emanuel Bastos, lá de Pouso Alegre. Depois vamos para o estado do Pará e lá o Lorenzo e o Jonas vão estar ali no colo das mamães, dando a resposta lá em Marabá, no estado do Pará. Vamos ver isso para ver a participação dos nossos bebês na Escola Bíblica Dominical. Lendo Apocalipse 3, 8, parte B, a igreja de Filadélfia, ela tinha pouca fé, mas ela permaneceu o quê? Pouca fé, mas ela permaneceu fiel. E ela não negou o nome de Jesus. E quem fortaleceu ela? Quem ajudou? Foi o Espírito Santo. Muito bem, a paz do Senhor. Ela não negou o nome de Jesus, mas confessou que Jesus é o único Salvador, pois o Espírito Santo a fortaleceu. A paz do Senhor Jesus. Amém, Lorenzo. Amém, Jonas. Muito bem colocados aí no colo das mamães, né? E respondendo as perguntas, no acompanhamento, né? Enquanto as irmãs respondiam, as mães respondendo as perguntas, os bebês ali atentos, né? Dava para se ver ali o bebê atento àquilo que estava sendo falado. E é uma grande bênção eles ouvirem ali nessa idade tão tenra a palavra do Senhor. E isso já traz ali o ensino, né? Já deixa dentro deles a assimilação do ensino da palavra do Senhor. Também o Emanuel Bastos, lá de Pouso Alegre, né? Ali acompanhando com a biblinha ali do lado, uma Bíblia do lado, mais outra Bíblia ali, e repetindo as palavras da mãe, né? Normalmente nessa idade os bebês falam assim, né? A gente fala uma frase e aí eles sempre usam a última palavra da frase, mas acompanham ali a resposta. Isso é uma bênção, graças a Deus,
nós podemos ter os nossos bebês participando também da Escola Bíblica Dominical. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Assim encerramos essa primeira parte da Escola Bíblica e esperamos que daqui a pouco, no nosso assunto, onde haverá o conteúdo doutrinário da Escola Bíblica, os irmãos estejam ali conosco, né? Nós convidamos para que estejam conosco ainda, agora às 10 horas da manhã, e nós aguardamos lá no nosso canal do YouTube também, na Escola Bíblica Dominical, os irmãos possam estar acompanhando o conteúdo da Escola Bíblica Dominical, e a todos a paz do Senhor Jesus.